Fala galera de Copal na área, hoje é dia 4 de janeiro, pessoal, a gente já está começando aí a caminhar o novo ano, a trilhar as novas experiências. Então a gente vem aqui apresentando todos os dias informações relevantes em questão de controle emocional, em questão de técnicas, em questão de setups. E hoje eu quero vir falar um pouquinho sobre algumas técnicas e alguns indicadores que eu gosto de utilizar bastante, tá? Vamos falar hoje sobre. Deixa eu alterar isso aqui, botando 15 minutos, tá? Hoje a gente vai falar de como você pode fazer a sua previsão de comprar ou vender durante o dia, tá? Então, aquelas informações que eu costumo lançar no grupo pela manhã, nada mais são do que uma análise do que vai acontecer no dia, do que eu acho que são pontos importantes e relevantes para tentar encontrar boas operações, tá? Vamos falar aqui mais ou menos isso, tá? O que a gente está procurando aqui, na verdade, é operar bem, tá? Então, vamos dizer o seguinte, a gente tem aqui, hoje fizemos R$ 100, né? A operação do mercado foi muito direcional, eu não gosto de mercado muito direcional, tá? Eu gosto quando o mercado faz esse zigue-zague, mas que ele faça o zigue-zague aqui, sabe? Eu gosto do mercado brigado, que rompe mínimo, volta, rompe máximo, volta, depois cai. Eu gosto do mercado mais bagunçado. O mercado, quando anda muito retinho assim, para mim é um pouquinho estranho, eu não gosto tanto de figuras de continuidade, tá? Então, vamos tentar entender como é que eu faço a leitura e a análise do dia, tá? Basicamente, galera, eu sigo a ideia do Charles Down, tá? Que o mercado ele vai se movimentar em ondas, tá? Então, ou o mercado ele está fazendo isso, ou ele está fazendo isso, ou ele está fazendo isso aqui, tá? Só tem essas possibilidades, não tem outra, tá? Não tem outra possibilidade. Só pode estar fazendo uma dessas características. Qual é a questão aqui, tá? Qual é o pulo do gato, vamos dizer? O pulo do gato é o seguinte, a gente tem que entender se o preço ele está em deslocamento, iniciando uma tendência, se ele está corrigindo uma tendência ou se ele já começou a fazer a perna de aceleração, que seria a perna 3, onda 3, perna de continuidade, tá? Só tem essas possibilidades. Então, em cada uma delas, eu vou tomar uma atitude diferente, tá? No caso aqui da tendência de baixa, é a mesma coisa, tá? Queria saber se ele está criando uma nova tendência, se ele está corrigindo tendência, ou se ele está na perna de aceleração, na perna de confirmação, na onda 3. No caso do mercado lateral, né, eu vou verificar duas situações, tá? Se o mercado ele estava vindo de uma tendência de baixa ou se ele estava vindo de uma tendência de alta, tá? Vai fazer bastante diferença isso quando a gente for analisar o preço, tá? Então eu vou encontrar essas três situações, tá? Primeira delas, vamos dar uma olhada no mercado em tendência, tá? O mercado em tendência, ele é muito bacana, ele é muito fácil de a gente entender. Ele faz esse movimento e a gente pega e verifica em que ponto ele está, em que fase ele está do movimento, tá? Se for, normalmente é assim, tá? A gente vai encontrar o mercado em tendência com as médias apontando para alguma direção, normalmente para cá, tá? Então, o que eu costumo fazer? Se o dia anterior foi um dia onde eu encontrei uma tendência acontecendo aqui, eu sei que ele está montando a tendência, ele ainda não confirmou, ainda está indo para cima, eu sei que se ele abrir com um gap de baixa, aqui próximo da média dos 60 minutos, dos 120 minutos, eu sei que ele vai apresentar uma característica compradora muito forte e possivelmente ele já vai romper máxima aí na primeira meia hora do dia, tá? Então, o que eu utilizo? Eu utilizo uma ferramenta chamada Fibonacci, preço Fibonacci, tá? Que é essa ferramenta aqui. Eu traço apenas os 50,1%, porque é só o que me interessa, são essas informações, tá? E nessas regiões eu vou tentar comprar, tá? Se for, no caso, uma tendência de alta. Vamos dar uma olhada para cá, no gráfico, para ver se a gente encontra uma situação como essa, tá? Então, a gente vai encontrar aqui ó, inúmeras situações onde o mercado estava em tendência de alta, que estava numa tendência leve, né? Então a gente consegue ver, vamos dar uma olhada aqui, em todas elas vai aparecer isso, tá? A gente pode ver que o mercado estava montando o início de uma tendência aqui, tá?
E aqui a gente vê a abertura do mercado já na onda, apontando o deslocamento para cima, tá? O mercado vem, faz uma perna de tendência, faz uma perna corretiva, o mercado abre dentro da linha de tendência, próximo da região de fundos e acelera para cima logo na primeira meia hora, tá? Vamos dar uma olhada aqui em nas médias, né, para a gente enxergar, a gente consegue ver que as médias estão aqui dentro dessa região, e aí eu pego o meu Fibonacci aqui, estou vendo aqui o movimento que ele estava fazendo anteriormente e traço um Fibonacci aqui, então eu vou ver que ele chegou dentro dessa região, as médias auxiliam bastante para a gente conseguir entender exatamente o que o preço está fazendo, e aí eu vou traçar isso aqui como uma região de compra, porque esta tendência está se confirmando uma tendência de alta, né? Se fosse uma tendência de baixa, eu colocaria como se fosse uma linha vermelha, né? Uma região vermelha. Tá? Então, vai existir algumas características que eu particularmente vou querer ver acontecendo. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, voltando para cá, o zero. Se o mercado estiver fazendo a tendência, a perna de tendência, a gente sabe que toda tendência vira uma perna de tendência, e depois a gente vai ter a perna de correção, que é uma tendência mais chatinha, que é aquela tendência mais brigada, né? Então vão ter essas duas características. Se o mercado ele abre nesses pontos de fundos próximos da linha de tendência, mostrando que existe força, eu vou obviamente tentar comprar. Mas se o mercado abre com gaps de alta acima das máximas, eu prefiro não fazer nada, tá? Porque a minha região de compra real ainda vai estar dentro desses pontos, né? Dentro da região de Fibonacci. Se o mercado abre lá em cima, eu vou tentar comprar. Se ele tentar vir aqui embaixo, qualquer coisa parecida. Mas enquanto ele não definir a continuidade do movimento, eu vou esperar dentro do alvo. Então, eu vou traçar essa distância aqui, ó, desta perna, que eu vou botar aqui em amarelo, tá? Vou pegar esta perna aqui, ó, daqui para cá, vou pegar assim, e vou tentar projetá-la do último fundo calculado aqui para cima. Então, a gente vai encontrar um alvo aqui de 100% e de 61%, tá? 61,8%, que são os pontos onde eu acredito que exista a exaustão do preço. Então, se o mercado abre com um gap e ele começa a subir, eu vou esperar um sinal de venda aqui, tá? Então, eu posso traçar umas linhazinhas com venda, acreditando. Se aparecer algum sinal, eu vou tentar vendê-lo para tentar pegar a correção, pelo menos até o topo anterior. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui na vida real, se a gente encontrar algo parecido com isso, tá? Vamos ver se a gente encontra. Aqui a gente encontrou algo parecido, né? O mercado veio fazer a perna de... Não, isso aqui não está bem claro. Eu acho que esse dia foi... Aqui foi, tá? Então, a gente tem aqui uma tendência de alta definida, tá? A gente vê, não é aquelas belezuras de tendência, tá? Mas é uma tendênciazinha que dá para a gente marcar com os fundos, né? Os preços estão fazendo aqui a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda não sei o quê. E o mercado está andando para cima, está em deslocamento, né? Ele chega aqui, o mercado já abre com um gap de alta, já rompendo máximos, tá? Então, quando ele apresenta essa característica, a gente sabe que o preço fez a perna de tendência aqui, não conseguiu replicar ou se replicou, a gente pode ver que é mais ou menos o mesmo tamanho, né? Então, aqui eu vou tentar vender ele, eu não vou tentar comprar. Tá? E ele até deu um sinal de venda e ele foi buscar a linha de tendência. Tá? Então, a gente acaba traçando essas características. Vamos dar uma olhada aqui. Vou traçar aqui para baixo para encontrar as regiões de compra. A gente encontra aqui, ó, chegou nessas regiões, então a gente sabe que o mercado ele vai tentar repetir a perna número 1. Vamos dar uma olhada para ver se ele vai bater com 100%. Embora eu acho que não chegou lá, tá? Não chegou no ponto, mas a gente observa que o preço abrindo com gap de alta já mais próximo da resistência. Não tem condição de subir tanto quanto as pessoas gostariam, né? Se a gente for tentar capturar um movimento menor, que seria esse daqui, aí a gente já consegue enxergar a região de resistência mais próxima da abertura do dia, tá? E os 50% não saiu muito aqui do que a gente está acostumado a olhar, tá? Então, toda a região de 100%, né, projeção de algo 100% e 161, para mim são regiões de resistência, são regiões onde eu vou tentar vender, tá? Alvos é onde eu costumo tentar vender. Qual é o problema de você tentar vender alvos, tá?
é uma operação contra a tendência. Tá? É uma operação contra a tendência. Então, o que eu diria? Tá? Normalmente, quando o mercado está abrindo com um gap de baixo dentro de uma tendência de alta, o mercado ele vai acelerar porque ele está a favor da tendência. Então, é mais fácil você conseguir capturar o movimento, você conseguir entrar na brincadeira e tentar levar o preço lá para cima. Quando o mercado ele abre com um gap de alta acima, né, mais próximo dos alvos, nada garante que o preço vai parar naquele ponto. Tá? Nada garante que ele vai parar, mas a gente tem expectativa de que o preço talvez pare naquela resistência, porque é um alvo técnico, né? Vamos entender que a galera comprou embaixo, vai querer soltar, o pessoal não vai largar. Então, a gente tem essa noção. Eu, particularmente, tenho essa noção de que os alvos, eles acabam sendo, para nós, pelo menos para mim, pontos interessantes de resistência, no caso da tendência de alta e de suporte, no caso da tendência de baixa. Então, aqui podem acontecer as armadilhas que a gente comentou, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas máximas e nas mínimas. A gente pode até observar que foi então uma armadilha de day trade, até tentou chegar aqui nos fundos anteriores e não conseguiu, né? Não conseguiu chegar. Chegou num fundo intermediário aqui, mas para mim não vale. Para mim o que vale é o de baixo. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu faço para traçar os meus pontos de entrada. Então, eu vou, por exemplo, botar, no caso aqui da projeção, vou botar a projeção aqui, eu só vou colocar o 100% e o 61, tá? Que é só o que interessa para mim é isso. E aí eu costumo traçar aqui essa regiãozinha vermelha, pego, clico nela 2 vezes, aí eu faço um preenchimento de cor, tá? Boto uma cor vermelha, bom, tá pronto. É basicamente isso que eu faço de manhã, tá? E aí eu pego, traço isso aqui, boto no verde, se ele tocar ele, na segunda vez eu vou tentar comprar. E aí eu vou fazendo algo como isso e a gente vai montando o quebra-cabeça da abertura do mercado, tá? Por que eu gosto de trabalhar com o mercado pelo horário da manhã? Porque esses suportes e resistências eles estão mais bem definidos e meio que é mais fácil para mim, pelo menos, né, entender onde ele vai parar, pelo menos no primeiro toque. Depois que ele começa a montar outros suportes e resistências, para mim fica um pouco complicado de tentar entender o que o preço está fazendo. Às vezes ele baixa uma, duas, três, quatro vezes no mesmo ponto, depois compra, depois volta. Então, algumas coisas não ficam muito claras na minha cabeça quando eu tento operar pelo horário da tarde. Então, eu prefiro olhar pelo horário da manhã, abrir com gap e tudo mais, vida que segue, tá? Então, essa é a expectativa que eu tenho durante a manhã, tá? Outra coisa, tá? A gente já viu aqui que existe a tendência. Se o mercado abrir aqui embaixo, perna de tendência, se o mercado abre aqui embaixo, entendo que ele vai continuar o movimento para cima. Se o mercado fez isso e abre aqui em cima, para mim não é legal. Ele está abrindo em cima de uma resistência, tá? Se o mercado abre aqui no meio do caminho, também não é legal. Para mim também é resistência. O mercado pode vir voltar para vir tentar buscar fundos anteriores e depois voltar para cima. Então, algumas coisas são tempo de tela, tá? Outras coisas são as características técnicas do gap. Tá? Então, no caso de uma tendência de baixo, agora vamos olhar para o outro lado, né? Se fosse uma tendência de baixo, também a mesma coisa, tá? Eu ia ver o mesmo movimento. Eu sempre procuro o mesmo movimento. Então, se o mercado abre aqui, eu sei que ele pode continuar a queda. Se ele abre aqui embaixo, eu já não estou tão seguro de que ele vai continuar essa queda. Tá? Normalmente, quando ele abre abaixo das mínimas, eu acho que é muito mais fácil ele voltar a subir do que ele realmente cair. Então, eu faço essas analogias para conseguir entender o que o preço está querendo me dizer. Então, vamos continuar olhando para cá. O que mais eu costumo olhar? Vamos ver. Ah, sim, eu costumo olhar padrões de candles e olhar essas médias, principalmente a média de 8, tá? A média de 8 aqui, em todos os tempos gráficos, ela vai ser uma média muito forte, tá? Então, vou botar aqui gráfico de 1 minuto. A gente vai enxergar que a média de 8 ela fica colada no preço, tá? Quanto mais inclinada a média, mais poderosa ela é, tá? Você pode ver que quando ela está ultra inclinada, os tokens acabam segurando bastante, né? No caso de uma tendência de baixo, ela serve como uma resistência muito forte. No caso de uma tendência de alta, ela funciona como um suporte muito forte. Então, ela vai ditar a tendência mais próxima do preço, tá? Então, eu costumo olhar muito essa média. Se no 1 minuto ela tem tanta força, imagina no diário. Imagina no gráfico diário. Então, a gente consegue ver que o primeiro toque
O gráfico diário, na média de 8 foi um golpe muito forte, uma tentativa muito forte de cruzar. A gente vê que houve retorno do preço, ele não conseguiu passar essa região. Então, aqui a gente tem um movimento perfeito, mostrando para a gente que o gráfico testou o suporte, testou a resistência e veio para baixo. Tá? Então, aqui fundos anteriores é tudo resistência, tudo suporte. A gente espera que o mercado ele venha sentir essa região antes de cair, então provavelmente ele vai tentar testar essa região aqui e tentar cair. Então, tudo isso é expectativa, tá? Então, a gente pode imaginar o seguinte, bom, se eu estou enxergando os fundos anteriores aqui, eu vou tentar colocar a minha região de venda nesse ponto. Boto preenchido lá, boto um vermelhinho. E pronto, já tem ali marcado. Se então o mercado abrir aqui, ó, bem pertinho da linha vermelha, já sabe que é venda. Tá? Nem tenta comprar. Olha outras médias para enxergar, por exemplo, ele está entrando na média de 21, próximo da média de 37. Bota no 240 minutos e tenta encontrar o padrão que você está enxergando ali no preço, tá? Então essas coisas vão facilitar você, por exemplo, 240 minutos, 60 minutos já está apontando para baixo, tá? Então a gente já começa a enxergar a mudança da característica da tendência de alta para a tendência de baixa. Então a volta ele vai ter resistência aqui nessa região. Mais um motivo para eu tentar vender ele quando chegar nesse ponto, tá? E é basicamente isso. Agora, qual é a outra característica que o preço pode apresentar para a gente? A característica de consolidação. Característica de consolidação, pessoal. Eu não sou muito fã de consolidação, tá? Mas eu vou contar para vocês que ela acontece o tempo todo para conseguir liquidar um movimento, para conseguir apontar para um determinado lado. Então, vamos dizer aqui que a gente está dentro da tendência de alta do tempo maior, né, de um movimento secundário e tudo mais. Então, aqui a gente vai ter o deslocamento do preço. Então, o preço ele vai estar se deslocando aqui. Então, o tempo todo ele vai estar montando suportes e resistências, tá? Convenhamos que o rompimento do pivô aqui não é tão legal. Não é tão legal. Porque aqui a gente tem uma resistência maior, tá? Aqui a gente tem uma resistência maior. E aqui a gente tem um suporte. Então, comprar no suporte é mais fácil. Comprar no suporte é mais fácil. É sempre mais fácil, tá? Então, a gente vai ter a médiazinha de 8 passando por aqui, ó. Acompanhando o preço, a gente está vendo. Quanto mais distante ela se tornar do preço, a gente sabe que as resistências vão ficar mais fortes. Tá? Então, a compra dos pivôs ali nessa área de resistência eu vou preferir não fazer. Tá? E essa mudança de comportamento, ela se dá por meio de uma consolidação. Tá? Nunca é tão fácil o preço passar de um movimento que ele está fazendo. Tá? Ele não vai fazer isso aqui, ó, que é o movimento perfeito, que eu considero que é quando ele rompe o fundo, ele já faz um topo mais baixo, vem para baixo. Nunca é dessa forma. Tá? Ele sempre vai fazer uma pequena consolidação. E essa consolidação a gente até consegue enxergar aqui no desenho que a gente fez, só que as pessoas vão apresentar para vocês esse desenho como movimentos extremamente complexos, entendeu? Você vai começar a enxergar aqueles movimentos extremamente malucos, com ABCDB, ANJFK, entendeu? Ondas de Helios, não sei das quantas. E isso vai, de vez ou outra, ele deixar um pouco confuso para tentar entender o que, que é. O que, que eu enxergo? As pessoas que estão enxergando movimentos muito complexos acabam consequentemente tentando querer ter certeza do que o mercado está fazendo, tá? E assim, a gente não sabe o que o mercado vai fazer, se ele vai continuar alto, se ele vai continuar baixo, a gente não sabe o que ele vai fazer. A gente está com uma expectativa, né? Se ele está vindo de um movimento de alta, então uma consolidação no topo pode ser uma mudança de comportamento para cair, tá? Ah, mas o mercado ele pode continuar um movimento de alta? Pode. Ele pode, tá? Então aí a gente tem que ficar atento aos sinais que ele vai mostrar para a gente. Tá? Quem já me viu operar sabe muito bem que eu gosto muito de operar com rompimento falso. Tá? Então aqui a gente pode dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui nesse ponto. Não sei se aqui deu uma consolidação, mas vamos dar uma olhada aqui mais perto. 60 minutos, vamos botar o 15 minutos. Ó, aqui a gente já vai ver uma consolidaçãozinha. Tá? O mercado
fazendo o movimento lateral. Neste ponto, vou tirar as médias para que vocês consigam enxergar o que eu estou enxergando. Depois de um movimento muito forte, o mercado ele vai apresentar essas características aqui, tá? Sem tendência. Começou a andar de lado. Então, essa característica de andar de lado do mercado, eu não gosto, tá? Eu não gosto, porque isso aqui me lembra muito uma perna de correção que não consegue cair, tá? Então, o que a gente tem que ficar atento é que os sinais que aparecerem aqui são sinais falsos, tá? Os sinais que aparecem dentro da consolidação são sinais falsos. Então, a gente vai ver aqui o primeiro rompimento do topo, não deu certo. O primeiro rompimento do fundo, não deu certo. O mercado vem, não consegue perder o fundo prévio. Ele rompe um topo, mas não rompe o topo principal. E ele começa a andar estranho, tá? Então, a gente vai começar a marcar, e eu particularmente gosto de fazer isso, tá? Principalmente de manhã. Então, você vai ter que ver a consolidação. Vamos já encontrar uma consolidação aqui durante o dia, mas vamos dar uma olhada aqui nos setups em si. Até o momento onde ele vai romper um pedaço. Vocês estão vendo que ele está rompendo o fundo e não está configurando a baixa. Está rompendo e não está caindo, né? Então, aqui é uma armadilha, a gente sabe que pode tentar pegar os topos anteriores. Aqui é uma armadilha, a gente sabe que ele vai tentar buscar os topos anteriores, até, claro, que ele vai continuar o movimento de alta, tá? Por que ele vai continuar o movimento de alta? Porque o rompimento que ele fez, o primeiro rompimento que ele fez é um movimento falso. Tá? E esse movimento falso, ele vai, consequentemente, dar liquidez para o mercado e continuar se movimentando. É o tipo de movimento que eu gosto de fazer? Não, porque às vezes ele vem devagarzinho, ele mostra um rompimento falso, depois ele pesa de stop e volta para cima, tá? Consolidações são um pouquinho complicadas por causa disso. Mas conforme você vai percebendo aqui, ó, por exemplo, aqui ele queria fazer a queda, as pessoas vão chamar isso de distribuição, tá? Mas eu particularmente não gosto de ficar tentando adivinhar esses nomes. Mas o que eu entendi? Que o mercado veio, deu uma venda e liquidou os caras na máxima. E aí ele fez um rompimento e deu um sinal de venda. Tá? Esse sinal de venda, consequentemente, se a gente for botar aqui, é uma armadilha de day trade. Tá? Então, aqui, para mim, é a continuação da consolidação. Compre em cima, vem buscar os tops de todo mundo aqui embaixo. Tá? Então, para setups de consolidação, eu gosto muito de utilizar máximas e mínimas. Tá? Se não der muito certo, a gente sabe que o mercado vem buscar as mínimas do preço. Então, basicamente, o mercado ele só vai apresentar essas três características. Ou ele vai estar andando numa direção, né? Seja para cima, seja para baixo, ou ele estará consolidado. A consolidação, ela é o ponto onde existe a mudança de comportamento, tá? Então, por exemplo, se você tem aqui no gráfico dos 60 minutos um movimento de alta, aqui no topo, bem provavelmente você vai encontrar algum tipo de consolidação para conseguir movimentar o preço para começar a correção. Tá? E quando ele chegar aqui embaixo, ele vai consolidar novamente, porque aqui é a região de suporte, onde ele vai precisar capturar liquidez para continuar o movimento principal, que é o movimento de alta. Tá? Então, nesses pontos aqui, você não pensa em tendência, aqui você vai pensar em rompimento de consolidação. E aí você vai ter que encontrar qual é o tempo gráfico que está em tendência. Se o tempo gráfico for do diário, então aí você sabe que você vai ter mais 3, 4, 5 gráficos de 60 minutos. Se o gráfico for que estiver em tendência, for o gráfico de 60 minutos, então você sabe que nos topos ou fundo você vai ter uns 2, 3, 4 velas de 15 minutos para definir qual é o lado, tá? De qualquer forma, você vai ter que ter o tempo para esperar, tá? Vamos botar aqui no gráfico de 2 minutos, que é um gráfico que eu particularmente gosto de usar. Vou colocar aqui no gráfico de armadilhas, que dia é hoje? Dezembro, não. 4 de janeiro, tá? A gente vê aqui, ó, que o mercado ele começou a fazer uma tendência desde o horário da manhã. E aí, a gente vai enxergar o mesmo padrão, só que no gráfico de 2 minutos, tá? É só para mostrar para vocês o resultado dessa consolidação. Então, a gente vai ter aqui, ó, perna de tendência, perna de correção e perna de continuidade, tá? Então, nesses pontos aqui, a gente percebe que existe uma pequena consolidação do preço, tá?
o preço se consolida nos pontos onde existem topos e fundos. Tá? Essa consolidação mostra que não existe tendência nesses momentos. O mercado vai ficando mais lento, tá? Então vamos dar uma olhada mais de perto, vamos ver se a gente consegue botar. Lembrando, são gráficos de 2 minutos, então as velas laterais vão ser poucas, né? 4 velas de 2 minutos. Vamos ver aqui no 15 segundos para ver qual foi o que ele mostrou para a gente. Tá aqui, ó. A gente vai conseguir enxergar a acumulação, a distribuição, não sei o que, a banda A, a banda B. Aqui, ó, a gente vê que a consolidação aconteceu neste ponto. Tá? E aí a gente vê que o mercado estava indo para cima. A gente vê que o mercado estava indo para cima, fazendo a tendência de alta, rompe os topos anteriores, imediatamente nega essa região, não consegue romper topo anterior e vem perder os fundos. Então, mesmo no tempo menor do 15 segundos, a gente consegue enxergar essa mudança de comportamento. Tá? Então, toda vez que o preço estiver fazendo movimentos muito estranhos, é bem provável que ele esteja dentro de uma perna de correção ou chegando perto de um suporte, uma resistência, onde você vai encontrar um topo ou um fundo interessante para você conseguir fazer os movimentos que você quer. Tá? Você quer comprar o mercado porque ele está subindo, espere uma consolidação para a continuidade do movimento. Tá? Aqui a gente consegue ver muito bem isso. O mercado, o preço veio ontem aqui, ó. Anteontem, na verdade, o preço veio para baixo e aqui embaixo ele consolidou, tá? Aqui embaixo ele consolidou, mostrou o mercado estava sem tendência. E aqui no fundo, ele fez a armadilha que a gente gosta de operar, tá? Ele veio, até comentei isso no vídeo anterior, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou tirar isso, vou botar aqui, ó, mínima do candle é em 133,0630. Então, esse aqui deve estar nos 620, né? Então, por 10 pontos, ele rompeu a mínima anterior e já armou a armadilha. Daqui por diante, ele também não perdeu mais esses pontos. Então, aqui a gente estava presente numa consolidação que deu continuidade do movimento para alta. E esse movimento chegou lá em cima e apresentou outra característica de consolidação neste ponto. E depois ele, de não conseguir mais renovar a máxima, veio para baixo. E aí ele veio buscar os fundos prévios, como a gente vem sempre comentando, o fundo anterior. E, para quem teve mais fôlego, conseguiu levar o preço até aqui embaixo. Tá certo? Então é isso, galera. O movimento do gráfico só vai ter esses três, e quando eu faço a análise da manhã, eu tento observar em que parte do preço, em que parte do gráfico o preço está, né? Se ele está criando a tendência, se ele está corrigindo a tendência ou se ele está em deslocamento. Se o mercado estiver lateral, em que ponto do mercado ele vai abrir, eu só vou tentar interagir com ele nas regiões de venda ou então nas regiões de compra aqui embaixo, se der o sinal. Tá? Então, é somente isso, somente isso. Eu vou tentar capturar os movimentos mais longos, tá? Então, se eu estou operando uma perna de tendência, bom, vamos tentar levar o preço um pouquinho mais para lá, né? Não vamos ficar com medo, não, tá? Não dá para ter certeza do que o mercado vai fazer. Então, faça seus estudos, confie nas suas análises e vão para cima. Por hoje é só. Até a próxima.